Olá, queridos, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Vida Coffee dessa quarta-feira. Essa semana nós deixamos um material gravado para você, nós estamos participando de um treinamento ministerial, mas fizemos questão de deixar um conteúdo para que você comece o seu dia da melhor maneira possível. E hoje eu quero ler com você Gênesis capítulo 1, do versículo 26 ao versículo 31, que diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Depois os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, e encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento e tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito e tudo que ele havia feito havia ficado bom. Passaram-se a tarde e a manhã e esse foi o sexto dia. Nós já falamos sobre o início de tudo, que Deus ele existe antes de todas as coisas, ele é o alfa, ele é o ômega. Vimos sobre a origem da humanidade, sobre a origem da criação, e hoje eu quero falar com você sobre a origem da humanidade. Esse texto nos fala sobre a criação do homem, que a Bíblia diz que ele nos criou, homem e mulher nos criou, e eu quero falar com você um pouco hoje sobre, na leitura de hoje, que ela nos leva ao momento mais significativo da história da Bíblia. O momento mais significativo da narrativa bíblica, do princípio da criação de todas as coisas, que é a criação final, que é a obra-prima das mãos de Deus, que é a obra mais amada por Deus, que somos nós, eu e você. O momento em que eu e você fomos criados. Sabe, a Bíblia diz que nós somos a obra-prima das mãos dele, sabe, segundo as Escrituras. Então, nós somos a coroação da criação de Deus. E é interessante que quando nós olhamos para a Bíblia e percebemos isso, nós percebemos que antes do pecado, nós tínhamos um valor para Deus. Quando o pecado vem, ele mancha a imagem e semelhança de Deus que havia em nós, mas a Bíblia diz que o sacrifício de Cristo na cruz, ele veio para restaurar novamente a imagem e semelhança de Deus em nós. Por isso que a Bíblia vai dizer que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, apesar das nossas falhas, no momento em que Deus nos criou, nós fomos criados perfeitos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Assim a Bíblia registra que nós fomos criados, né? O pecado, como eu falei, quando Adão e Eva, que eram os representantes da humanidade ali, os nossos representantes oficiais, a Bíblia diz que quando eles fizeram uma escolha pelo pecado, ali nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus, por isso o homem é lançado fora do jardim, mas a Bíblia diz que Jesus, que Deus, ele nos criou. Gente, isso é tão forte que a gente percebe o quanto havia de amor de Deus por nós quando ele nos criou, que quando o pecado mancha a criação, que quando o pecado nos afasta de Deus, Deus coloca em prática um plano, Deus move céus e terra para nos trazer de volta para a presença dele. Deus sacrifica o seu próprio filho para não perder a obra-prima das suas mãos. Eu não sei se você consegue perceber a importância, o valor que eu e você temos para Deus. Não só porque fomos criados, mas porque depois fomos comprados. Tem uma história que diz que uma criança, ele tinha um barquinho que ele havia feito com as suas próprias mãos, ele mesmo havia construído. E, além desse barquinho, ele tinha vários outros brinquedos.
brinquedos que ele havia ganho de presentes, brinquedos muito mais valiosos financeiramente, muito mais tecnológicos, mas ele gostava muito daquele barquinho. E um dia ele brincando próximo à sua casa, a corrente do rio levou aquele barquinho embora. E ele chorava muito. E o pai, tentando consolá-lo, dizia: meu filho, você tem tantos outros brinquedos, brinquedos melhores, brinquedos mais caros. E ele dizia: não, pai, eu quero o meu barquinho, eu quero o meu barquinho. E um dia ele foi à cidade vizinha com o seu pai e ele viu na vitrine de uma loja de objetos usados o seu barquinho. E ele reconheceu. E ele insistiu com o pai e o pai pagou e comprou de volta aquele barco. E a história, a ilustração diz que aquele garoto apertava o barco no peito e dizia: meu barquinho, agora tu és meu duas vezes. Primeiro porque eu te fiz e depois porque eu te comprei. Então, assim somos nós nas mãos do Senhor. Nós pertencemos ao Senhor duas vezes. Primeiro, porque Ele nos fez. O texto que nós lemos diz que nós somos obra-prima das suas mãos. Todas as outras coisas foram criadas através da palavra, mas quando chega no ser humano, Ele cria com as suas próprias mãos. Então, nós pertencemos ao Senhor, primeiro porque Ele nos fez, e segundo porque Ele nos comprou, pagando um alto preço na cruz com a vida do seu único filho. E nós fomos criados, o texto que nós lemos diz que nós fomos criados para governar. O povo de Deus foi criado para dominar, e a gente governa e domina não pelo poder, mas pela autoridade. Qual é a diferença, pastor? A diferença é que o poder ele é imposto e a autoridade é conquistada. Então nós somos chamados para governar, sabe, pelo nosso testemunho, pelo nosso caráter, pela nossa capacidade. Sabe, o cristão, ele precisa ser o melhor naquilo que ele faz. Ele precisa dar um testemunho não só com relação ao caráter, tendo o caráter de Cristo, mas sendo competente naquilo que ele faz. Sabe, antes do pecado, a gente tinha um valor que foi manchado e foi reduzido por conta do pecado, mas entenda, esse valor é completamente restaurado através da obra de Cristo na cruz. A gente precisa entender isso, sabe? Você, é como você pegar uma nota de R$100, se ela tiver amassada, ela vale R$100. Se ela tiver suja, ela vale R$100. O seu valor para Deus, ele nunca foi reduzido, né? Ele nunca deixou de existir, Deus nunca deixou de te amar. O pecado, ele nos afastou de Deus, mas Deus colocou em prática o plano de salvação, dando a vida do seu Filho. Então, isso nos mostra o quê? Que desde o início, o Senhor nos amou e nos amou muito. Porque se Ele simplesmente tivesse nos criado e Ele não tivesse esse amor que a Bíblia fala e relata que Ele tem por nós, no momento do pecado Ele teria aberto mão de nós. Mas Ele não abriu mão, nem de mim, nem de você. Então, você tem um valor para Deus, porém você precisa também se dar valor. Então, ame a si mesmo, sabe? Não se deixe definir pela opinião dos outros ao teu respeito. Saiba que você tem um valor para Deus, mas por isso e para isso você precisa também se valorizar. Se ame, tenha amor próprio. A Bíblia diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama você mesmo, você não tem a capacidade de amar o teu próximo. Então, nosso primeiro desafio é entender o quanto nós fomos e somos amados por Deus e o quanto nós precisamos nos amar para que a gente possa, então, amar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Eu quero orar por você, quero abençoar a tua quarta-feira, abençoar a tua casa, a tua família, e que você, a partir de hoje, independente do que você ouviu, independente do que já te falaram, saiba que você tem um valor extraordinário para Deus. E apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica e nos dá sempre a oportunidade de voltar a ter o mesmo valor para o Senhor. Então, ame a si mesmo e ame ao teu próximo, como você é amado e como você ama você mesmo. Pai, obrigado por essa manhã, que o Senhor possa, através do teu Espírito, trazer o entendimento aos teus filhos acerca do quanto somos amados por ti. E que isso possa mudar a nossa opinião a nosso respeito, que possamos saber o quanto somos valorizados e importantes para o Senhor
que não abriu mão de nós, que mesmo apesar das nossas falhas, o Senhor colocou em prática o plano de salvação. E hoje nós pertencemos a Ti duas vezes. Uma, porque o Senhor nos criou, e outra, porque o Senhor nos comprou com o sangue valioso do Teu Filho na cruz. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Amém. Não esqueça de dar o like na nossa transmissão, não esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações para que todo o conteúdo que a gente disponibilizar, você seja notificado e você não perca nada. Que Deus abençoe.